Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece o canal Bet Tips, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te passo humildemente aí que se inscreva no nosso canal, se vai ajudar o nosso canal a crescer. Ative o sininho também para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E também deixe seu like no vídeo, que fortalece ainda mais nosso trabalho, beleza? Como sempre também traga aquele lembrete, graças a Deus batemos o bilhete do canal. Os palpites também cravamos quase todos, beleza galera? Então sem mais delongas, vamos para os nossos jogos. Fala galera, está começando mais um vídeo do canal para o dia 3 de novembro de 2023, sexta-feira. Temos aqui alguns palpites para analisarmos. Dando início aqui nossos jogos, vamos lá para a Liga Premier da Ucrânia. Meio-dia temos o Dinamo Kiev e o Shakhtar. Vamos analisar aqui os jogos. O Dinamo Kiev, os últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu um jogo, empatou 1 também. Já o Shakhtar, os últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcam. O Dinamo Kiev jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 2 jogos, perdeu 2 e empatou apenas 1. Já o Shakhtar, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu apenas 1 jogo. Vamos olhar aqui as classificações. O Dinamo Kiev está na 7ª colocação com 16 pontos. Em 9 jogos fez 23 gols e sofreu 15. Já o Shakhtar está na 4ª colocação com 21 pontos. Em 10 jogos fez 20 gols e sofreu 10. Minha análise para essa partida é ambas as equipes marcam. O Mar de Guemê na partida. Vamos aqui agora para a segunda Liga da Eslováquia. 1h da tarde, temos a equipe do Pohôni e o Trabzon. Vamos analisar aqui os jogos. O Pohôni, os últimos 5 jogos, venceu 4, só empatou apenas 1. Já o Trabzon, os últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu um jogo, empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcam. O Pohôni, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Já o Trabzon, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Pohôni está aqui na 11ª colocação com 16 pontos. Em 13 jogos fez 16 gols, sofreu 18. Já o Trabzon está aqui na 10ª colocação com 17 pontos. Em 14 jogos fez 13 gols e sofreu 22. Minha análise para essa partida é a vitória do Pohôni, o Mar de Guemê na partida. Vamos aqui agora para o Catar. 1h30 da tarde, temos a equipe do Al-Gharafa e o Al-Arabi. Vamos analisar aqui os jogos. O Al-Gharafa, os últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3 jogos. Já o Al-Arabi, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em apenas um jogo, foi ambas marcam. O Al-Gharafa, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Já o Al-Arabi, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu 1 e empatou um jogo também. Vamos olhar aqui as classificações. O Al-Gharafa está na 2ª colocação com 16 pontos. Em 7 jogos fez 22 gols, sofreu 16. Já o Al-Arabi está na 8ª colocação com 6 pontos. Em 6 jogos fez 8 gols e sofreu 9. Minha análise para essa partida é uma chance dupla para o Al-Gharafa, o Mar de Guemê na partida. Vamos aqui agora para o Egito. 2h da tarde, temos aqui o Cerâmica Cleópatra e o Pirâmides. Vamos analisar aqui os jogos. O Cleópatra, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Já o Pirâmides, os últimos 5 jogos, venceu todos os 5. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. O Cleópatra, jogando em casa os últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1 jogo. Já o Pirâmides, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. O Cleópatra está na 13ª colocação com 4 pontos. Em 4 jogos fez 6 gols e sofreu 4. Já o Pirâmides está na 1ª colocação com 13 pontos. Em 5 jogos fez 8 gols e sofreu 4. Minha análise para essa partida é uma chance dupla para o Pirâmides, o Mar de Guemê na partida. Vamos aqui agora para a Turquia. 2h da tarde, temos o Galatasaray e o Kasimpasa. Vamos analisar aqui os jogos. O Galatasaray, os últimos 5 jogos, venceu 4, só perdeu apenas 1. Já o Kazin, nos últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos, foram ambas marcas. O Galatasaray, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo, empatou 1. Já o Kazin, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas um jogo. Vamos olhar aqui as classificações. O Galatasaray está na 2ª colocação, com 28 pontos. Em 10 jogos fez 19 gols e sofreu 5. Já o Kazin está na 5ª com 18 pontos. Em 10 jogos fez 17 gols, sofreu 17 também. Minha análise para essa partida é a vitória da equipe do Galatasaray, o mais de 2 gols e meio na partida. Vamos para a segunda Liga da Áustria. 2h10 da tarde temos a equipe do Wien e o Horn. Vamos analisar aqui os jogos.
A equipe do Wien, nos últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 2 jogos e venceu apenas 1. Já o Horn, nos últimos 5 jogos, perdeu 4 e venceu apenas 1 jogo. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Wien, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo e empatou 1 também. Já o Horn, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu todos os 5. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Wien está na 5ª colocação com 20 pontos. Em 12 jogos fez 22 gols, sofreu 14. Já o Horn está aqui na 12ª com 12 pontos. Em 12 jogos fez 16 gols, sofreu 22. Minha análise para essa partida é a vitória da equipe do Wien, o Mar de Goemé na partida. Vamos aqui agora para a Arábia Saudita. 3 horas da tarde temos o Al-Shabaab e o Al-Ittihad. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Al-Shabaab nos últimos 5 jogos venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 2 jogos. Já o Al-Ittihad nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes em 3 jogos foram ambas marcam. A equipe do Al-Shabaab jogando em casa os últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1. Já o Al-Ittihad jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 3 e venceu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Al-Shabaab está na 11ª colocação com 12 pontos. Em 11 jogos fez 14 gols, sofreu 19. Já o Al-Ittihad está na 6ª colocação com 21 pontos. Em 11 jogos fez 21 gols e sofreu 9. Minha análise para essa partida é uma chance dupla para o Al-Ittihad, o Mar de Goemé na partida. Vamos aqui agora para a 2ª Liga da Suíça. 13h30 da tarde temos a equipe do Schaffhausen e o Union Nice. Vamos analisar aqui os jogos. O Schaffhausen nos últimos 5 jogos venceu apenas 1, empatou 4 jogos. Já o Union Nice nos últimos 5 jogos empatou 2, perdeu 2 e venceu apenas 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes em 4 jogos foram ambas marcas. O Schaffhausen nos últimos 5 jogos jogando em casa venceu apenas 1, empatou 3 e perdeu um jogo também. Já o Union Nice jogando fora de casa nos últimos 5 jogos perdeu 3, venceu 1, empatou 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. O Schaffhausen é a lanterna na 10ª colocação com 9 pontos. Em 12 jogos fez 8 gols e sofreu 20. Já o Union Nice está na 7ª colocação com 13 pontos. Em 12 jogos fez 14 gols e sofreu 15. Minha análise para essa partida é chance dupla para a equipe do Union Nice, o Mar de Goemé na partida. Para encerrar nossos jogos, indo lá para a Championship, na Inglaterra. 5 horas da tarde temos a equipe do Leicester e o Leeds. Vamos analisar aqui os jogos. O Leicester, nos últimos 5 jogos, venceu todos os 5. Já a equipe do Leeds, nos últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes em 3 jogos foram ambas marcam. A equipe do Leicester jogando em casa nos últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas 1. Já a equipe do Leeds, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. O Leicester está na 1ª colocação com 39 pontos. Em 14 jogos fez 29 gols e sofreu 8. Já o Leeds está na 3ª com 25 pontos. Em 14 jogos fez 24 gols e sofreu 15. Minha análise para essa partida é uma chance dupla para a equipe do Leicester, o Mar de Goemé na partida. Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. No bilhete do canal vou deixar aqui uma múltipla com 3 seleções. Lá na 2ª divisão da Áustria temos a equipe do Wien e a equipe do Horn. Coloquei aqui Mar de Goemé na partida. Indo lá para a 2ª divisão da Suíça temos a equipe do Schaffhausen e a equipe do Union Nice. Coloquei Mar de Goemé na partida também. Indo lá para a 2ª divisão da Eslováquia temos a equipe do Pohônia e o Trebizond. Coloquei Mar de Goemé na partida também. Juntando essas 3 odds, deu uma cotação de 1,81. Lembrando, se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí para você ajudar o nosso canal. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E também deixa seu like no vídeo, se fortalece ainda mais nosso trabalho, beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!